Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no capítulo 125. Salmos, capítulo 125. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, aqui no texto diz: a segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Só até aqui, irmãos. Amém. A segurança, irmãos, daquele que confia em Deus. Quantas vezes, ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, enfim, da nossa história, a gente se vê desanimado, entristecido, aborrecido, impotente diante das coisas que acontecem, que são inerentes à nossa vontade, ou seja, que não dependem de nós, não dependem do nosso querer ou da nossa autorização. Quantas vezes você já se sentiu impotente diante de situações adversas? E a sua vontade era, se possível, fazer alguma coisa, alterar um curso natural ou um curso que já está acontecendo de algo na sua vida. Uma separação, um emprego perdido, uma perca financeira, uma perca de vida. Eu mesmo, se pudesse, e se tivesse em mim, eu não teria deixado meu filho morrer. Mas não estava, não dependia de mim. Assim os irmãos, alguém que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um irmão, um amigo, esposo, esposa. Difícil, né, irmãos? Já parou para pensar? Difícil a gente vir aqui falar de fé para um povo sofrido, uma nação tão bonita, com dimensões continentais. Nosso país tem tamanho de um continente, tão rica, tão rica. Se arrancar esse piso aqui da igreja do Alphaville e plantar feijão, você colhe uma roça de feijão que você ganha dinheiro para comer uns par de dias. Mas é a política, é o povo, é o governo representado na política, ou a política representada no governo, nunca se sabe. É a igreja que deveria promover o bem, mas promove a guerra, promove a dissensão, promove o bairrismo, a defensoria ou a defesa da placa e não de Cristo. Difícil. O papel dos pregadores da palavra de Deus, aqueles pelo menos que pregam com amor, com bom coração, está se tornando cada vez mais difícil, porque nós também, em um momento ou outro, estamos cedendo a essas influências externas, a essa força externa, talvez do diabo, talvez da nossa própria ruindade mesmo, nunca se sabe. E muitas vezes chegamos aqui e nos vemos sem a menor condição de pregar para a igreja, de falar para a irmandade de uma fé que às vezes nem nós temos. Bem-aventurado o pregador, a pregadora da palavra, que se colocar sempre como ovelha, sempre como um servo, dizendo: Senhor, tanto ou mais do que a tua igreja, preciso eu da tua palavra. Preciso eu, Senhor, do teu amor, da tua misericórdia. Vê, Senhor, as minhas fraquezas. Vê, Senhor, as minhas mazelas, os meus medos, as coisas nas quais eu falho e onde eu deveria ter firmeza, às vezes me vejo enfraquecido. Você tem algum pastor, algum ancião,
cooperador, presbítero, pastora, seja quem for, que está ouvindo essa palavra nessa noite, o Senhor te diz: bem-aventurado tu és, de ter vindo buscar, de ter vindo ouvir a minha palavra, porque enquanto você não deixar a condição de ovelha, eu não deixarei de ser o teu pastor, diz o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós nos vemos com as nossas mãos amarradas, vemos a igreja sofrendo, vemos a Irmandade chorando, bendito seja Deus. Às vezes a Irmandade precisa de pão espiritual, e nós não temos a palavra porque ela não é nossa, ela é do Senhor, e ela dá a palavra a quem quer, o Senhor dá a palavra a quem Ele deseja dar, da maneira que Ele quer usar, e nós às vezes com a nossa intransigência, com a nossa teimosia, com o coração endurecido, atravessamos o caminho de Deus, colocamos uma igreja inteira para sofrer, e fatalmente sofremos junto dela, sofremos junto da igreja de Deus. Mas o Senhor te chama bem-aventurado, se você acreditar de todo o coração que Deus está contigo, que Deus ama a tua alma, que Deus quer te ajudar, que Deus quer te abençoar, que Deus quer te fazer prosperar. Não se preocupe com o que você vai fazer, como você vai fazer, de que maneira você vai fazer. Preocupe-se apenas em estar na presença de Deus, em estar à disposição do reino de Deus. Fazendo assim, a sua vida vai de bem a melhor, e tudo o que você precisar, o Senhor vai trazer na palma da tua mão. Às vezes também, irmãos, nós temos muita vontade de fazer isso ministerialmente, como membro, como irmão, como irmã, temos muita vontade de pôr a nossa mão, de ajudar de alguma forma, e ajudando acabamos por interferir, é inevitável, e às vezes também não é o momento. E para entender isso, e para saber como lidar com isso, só Deus, irmãos, só Deus pode dar para nós a luz do seu Espírito. Só Deus pode trazer para nós a compreensão de como agir na sua presença. Mas hoje o Senhor nos traz essa palavra e te diz: em meio às tuas dúvidas, em meio aos teus medos, às tuas preocupações, às incertezas que estão em volta da tua vida, ouça essa palavra. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor quer, irmãos, derramar sobre a igreja coisas novas. Deus quer derramar sobre a igreja dons novos. Irmãos, uma vida nova debaixo da graça, instrução, alegria de espírito, contentamento, coração entregue na mão de Deus. Mas acima de tudo, paz. Se você tem vivido uns dias ou alguns tempos ou vários tempos de incerteza, de medo, enfim, de preocupações, Deus está mandando a palavra essa noite para te dizer: receba a paz de Deus no teu coração. Receba alegria no teu coração. E saiba que por mais que o adversário tenha lutado contra a tua vida, por mais que o adversário tenha lutado contra a tua casa, e por mais que todas as coisas que você faz, o inimigo interfere, ele tenta desmanchar, ele tenta deturpar as tuas palavras, você fala uma coisa com boa intenção, chega no ouvido da pessoa totalmente atrapalhado, totalmente deturpado, o Senhor te diz: eu conheço o teu coração, glória a Deus, eu conheço a justiça que está no teu coração, eu conheço a paz que está no teu coração. Receba nessa noite um abraço de Deus na tua alma, e passe você onde passar, ande você por onde andar, chega a notícia, amado, do jeito que chegar, tu serás como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você permanecerá para sempre, porque quando a tua vida terrena terminar aqui, você vai saltar daqui para a vida eterna. Dá glória ao teu Deus, irmão, glória ao nome do Senhor, dá glória a Deus, irmã, porque o adversário quer destruir a igreja de Deus, mas se você crê na palavra, mal nenhum chegará na tua tenda. Se você disser: Senhor, eu não saio daqui por lei nenhuma,
Eu não largo do Senhor por nada, eu não deixo a palavra por nada, eu não deixo de crer por nada. Se você fizer assim, você pode ter certeza que o Senhor será teu fiador, o Senhor será teu amigo, desde agora e para sempre. O Senhor será aquele que porá todas as coisas no lugar na tua vida. O Senhor será aquele que te fará prosperar em todos os teus caminhos. O Senhor é aquele que te abençoará grandemente na terra. Vem chegando aí tempos, irmãos, da dispensação de Deus para a nossa alma. Vem chegando aí tempos, irmão, do Senhor nos abraçar com a sua palavra, da igreja de Deus ser abençoada. O Senhor tem esclarecido o povo, a informação tem chegado do mais pobre ao mais rico, tem chegado da criança até o mais velho. Todos têm, enfim, participado das coisas de Deus, entendido os planos de Deus. O Senhor te diz, fique em paz, porque a verdade sempre será maior, sempre prevalecerá na tua vida. A verdade da palavra de Deus, para que você seja então inabalável, inatingível. O adversário busca ocasião com você de todas as maneiras, ele tenta te pegar de todo jeito, mas o Senhor te dá um escape aqui, te dá um escape acolá, te dá um escape mais lá na frente. O Senhor que foi teu Deus no passado, é Deus hoje, aleluia, será amanhã e eternamente. O salmista, irmão, falava de coisas que ele sabia, de coisas das quais ele tinha consciência, ele compreendia, ele sabia o que Deus fazia com ele sabia a maneira que Deus tratava com ele, da maneira que o Senhor dirigia a sua vida, os seus passos. Saiba, irmão, que você não está falando, irmã, com Deus que não te conhece, com Deus que é totalmente a par, totalmente alienado da tua vida. O Senhor te diz, eu conheço o teu deitar, o teu levantar, eu sei cada suspiro que você dá, cada piscada dos teus olhos. A palavra diz que Deus tem o cabelo da nossa cabeça contado. Senhor sabe de tudo da nossa vida, Senhor conhece tudo a nosso respeito, e Deus te diz, não te queixes, não te preocupe, não se entristeça, receba nessa noite a alegria da palavra, receba nessa noite a alegria da palavra de Deus na tua vida, que a tua casa seja invadida da presença de Deus. O Senhor vai no banco, o Senhor vai no médico, o Senhor vai no fórum, o Senhor vai no gabinete do prefeito, o Senhor vai lá no consultório do médico, porque Deus é Deus de milagres. O Senhor te diz, eu vou fazer uma obra na tua vida, e tu não se abalará, diz o Senhor. Você não será abalado pelo inferno, você não será abalado pelo teu inimigo, irmã. O adversário está tentando te acabar, é obra de macumbaria, é obra de feitiçaria, é coisa ruim, é, enfim, sentença ruim contra a tua vida, falando contra você, falando contra a tua casa, querendo destruir o teu casamento, querendo destruir os teus filhos. Mas hoje Deus dá uma ordem pela palavra, ao mandado do Eterno fugirá o rei do inferno, irmão. Ao mandado do Senhor tudo obedece, e hoje Deus dá um basta nessa situação, hoje Deus dá um pare para o teu inimigo, e o Senhor te dá uma carta de alforria, o Senhor te dá uma carta de salvo-conduto, glória ao Senhor, o Senhor te carimba o teu passaporte, para você sair desse estado de tristeza, e ir para um estado de alegria, de contentamento, e de realização na presença de Deus. Creiamos na palavra do Senhor. Deus entende cada sentimento que está aí dentro do teu coração, cada coisa que você pensa, cada plano que você faz, e às vezes é frustrado. O Senhor te diz, não te entristeça, não desista de tentar, porque o Senhor vai te ajudar, vai chegar a tua hora na fila do milagre, e quando chegar a tua vez, ninguém ficará no teu lugar. Então, irmãos, recebamos a boa palavra de Deus, a confiança daquele que confia em Deus. Se você confia no Senhor, dá um glória a Deus, bem gostoso aí onde você está. Senhor, eu confio em Ti, a minha vida está na Tua mão. Deus te diz mais uma vez, aguarde, pois eu estou chegando na tua casa por esses poucos dias, estou chegando na tua vida por esses poucos dias, e aquilo que para você parecia inconcebível, Deus vai te dar uma grande vitória na sua mão. Vai fazer além daquilo que você sequer sonhou, que nem passou pela tua cabeça. Você vai dizer, Senhor, é a tua palavra, e tu serás como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É a palavra, Deus seja louvado. Amém.
Vamos agradecer a Deus em santa oração, irmãos. Amém. Glória a Deus. Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, estamos mais uma vez aos Teus pés em oração, agora para agradecer pelo culto que o Senhor tem preparado, em todas as coisas o Senhor nos guiou, nos ajudou, e o Teu povo também nas suas casas com alegria glorificou o nome do Senhor. Ó Deus, faz com que a Tua palavra, Senhor, fique gravada nos nossos corações, faz com que entendamos a Tua palavra sempre e não deixemos, Senhor, de crer nela, de confiar nela, pois nós sabemos que só o Senhor é Deus na nossa vida. Senhor, dá uma noite de paz e descanso para todos nós, para a nossa irmandade, que nós possamos, meditando na Tua palavra, adormecer e dizer como o salmista, em paz deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Bendito seja o Senhor, crendo nisso, ó Deus, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, confiamos, Senhor, que a Tua palavra está trabalhando além daquilo que esperamos e que temos consciência. Glória a Deus nas alturas, a Tua palavra trabalha, Senhor, além da nossa compreensão. Faz, Senhor, a Tua obra e nós vamos glorificar ao Teu nome. É o que pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus nas alturas, santo é o Senhor, Deus seja louvado, amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé aí em casa, se puder, e vamos nos despedir com um cântico.